Nós vamos mostrar nesse vídeo como funciona o processo de produção no CIA Fênix. Então, para produzir no CIA Fênix, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é criar algumas parametrizações. Então, vamos lá. Aqui na aba Produção, dentro de Parâmetros do Sistema, tem uma conta, normalmente já vai estar associada aqui uma conta de custos de produção, que vai ser usada para contabilizar as informações de produção. E vai ter assinalado aqui qual é a matéria-prima básica. O que é a matéria-prima básica? É o ouro ligado no caso de produção em ouro, vai ser a prata no caso de produção em prata. E, eventualmente, se tiver mais do que uma matéria-prima, por exemplo, a mesma fábrica produz em ouro 18 e em ouro 14. Então, tem que deixar isso aqui em branco para poder selecionar em cada ordem. Mas esse processo aqui, deixar aqui já pré-selecionado, vai atender as principais fábricas que produzem em ouro. Além disso, nós temos aqui na aba de produção os parâmetros de produção. Então, aqui nos parâmetros de produção eu tenho o estoque central, que é onde nós vamos colocar as peças. E também tem o estoque de produção, de onde nós vamos tirar as pedras. Muitos clientes usam o mesmo, tá? Então usa estoque central para tudo, não é problema nenhum isso daí. Mas fica a critério de cada empresa. É importante colocar que controla o peso e que baixa insumos por processo. E também que vai gerar uma contabilização da venda na entrega do conceito. Isso aqui é para o módulo de conceito, mas é bom já deixar selecionado. No final, também essa opção é interessante. Deixar para o peso total e não só pelo peso de AU, porque uma vez que você crava as pedras, não tem como pesar a peça sem as pedras. Então, para quando encerrar o envelope, a gente põe o peso total e o sistema se encarrega de descontar o peso das pedras. As outras opções, por enquanto, a gente vai deixar em branco. Elas têm uma aplicação muito limitada para alguns clientes. Vamos lá então agora aqui no financeiro, moedas. Eu vou ter aqui uma moeda, que é ouro, tá? Que eu vou colocar aqui qual é a cotação base dela. Tá? E é importante que nós tenhamos uma moeda ouro, que é a moeda que vai ser usada para a gente usar como parâmetro, porque o ouro ligado, que é o que trafega dentro da fábrica, é derivado do ouro. Então agora a gente vem aqui no cadastro produtos, e aqui eu chamei de AU 750, que é o ouro ligado. O ouro ligado tem algumas características que devem ser mantidas. A unidade dele deve ser grama e não precisa preencher essas coisas aqui, a não ser que você queira. E o custo do ouro ligado é 0,75 da moeda AU. Tá? Como ele normalmente não vai ser vendido, né? Inclusive aqui está marcado, mas eu posso desmarcar aqui. Ele é comprado, ele não é produzido. Ele é produzido também e ele é usado para compor. Tá? Mas ele não é vendido, você não vai vender ouro ligado para outros clientes. Mesmo que isso aconteça, ele não vai constar numa lista de vendas, então é bom deixar isso aqui desmarcado. Pronto. Está gravado aqui o ouro ligado, e aqui na aba de engenharia eu vou ter aqui que um ouro ligado é composto por 0,75 gramas de ouro fino, que é a moeda ouro. Tá? Nesse caso, a moeda e o produto é a mesma coisa. Que está sendo feito isso no processo de fundição. Aqui, normalmente, a gente colocaria o ouro e a liga. Aí colocaria ouro amarelo, o ouro vermelho, com as ligas de ouro amarelo, liga de ouro vermelho, liga de ouro branco. Eu vou sugerir que para uma produção que não seja feito assim. O custo da liga é normalmente insignificante perto do custo do ouro. E como você pode misturar na fábrica, às vezes, ouro branco, produzindo com ouro amarelo, e depois que você lixa, vira tudo ouro comum, né? Um ouro genérico, então deixa assim mesmo. E a gente pode controlar a liga de outras formas. Então passamos aqui pelo ouro, pela engenharia. Aqui nos parâmetros de produção, nós temos também os processos de produção.
Então tem aqui processo de fundição, de banca, de preparação, polimento. Você consegue colocar quantos processos você quiser de acordo com o seu tipo de fábrica. Então não é que o sistema foi feito para rodar com fundição. Ele pode rodar com fundição, pode rodar com estamparia, pode ser uma produção simplificada que você manda, a pessoa faz tudo, te devolve. Esses processos são interessantes quando você vai controlar os processos um a um, que você manda algumas peças para o lugar, você retorna algumas peças, depois você manda por exemplo, para a fundição, depois retorna, manda para a banca, retorna, manda para a cravação, polimento, e aí conclui a peça. Para cada um desses processos, a gente define uma falha máxima, tá? Essa falha máxima está mal calculada aqui. Eu vou colocar aqui uns 10%. Você pode achar que 10% é muito. E é mesmo, mas não é, essa aqui não é bem a falha final. Isso aqui é a diferença do peso que vai para a ourivesaria e que volta. De tal forma que você pode mandar e ele pode voltar até com 10% de falha sem te mandar uma mensagem de alerta. Depois que a pessoa vai recolher o ouro que sobrou na bancada, tudo, aí essa falha tem que ser bem menor do que isso, tá? Os prazos para conclusão e o tempo máximo em minutos e controle de entrega nós não vamos tratar nesse treinamento. Agora nós vamos ver aqui como que deve ser cadastrada uma peça. Então tem aqui uma pulseira que nós vamos produzir e nós vamos assumir que essa pulseira tem um peso de 7 gramas. Tá? E que ela tem, portanto, 7 gramas de ouro ligado, a gente vem aqui na engenharia, nós vamos informar. Ela tem 0,002 quilates de brilhante de um ponto. Tá? Ela tem 25 minutos de banca, de serviço de ourivesaria. E ela tem duas cravações por pedra. Essas informações eu presumo que você já saiba colocar. Isso aqui são produtos que constam aqui na base mesmo. Então eu vou pegar isso aqui, vou pegar aqui o BRI 01PT e eu estou controlando esse brilhante por quilate. Então tudo que eu comprar e tudo que eu usar e tudo que eu vender vai ser por quilate, não por pedra, tá? Depois eu na composição eu posso dizer que usa tantos quilates, mas ele também usa lá, dá para indicar qual é o número de pedras. Então aqui eu tenho o quilate, aqui o preço por quilate, tá? O peso em gramas, não está marcado aqui, mas deve ser 0,2. Por quê? Porque um quilate são 0,2 gramas, é só por causa disso. Aqui qual a moeda que ele está ancorado, isso aqui já é uma questão de cada cliente. Então, aqui normalmente o brilhante é comprado em dólar, tá? Como ele não vai ser vendido, a gente não se preocupou em colocar markup, preço na moeda. Depois aqui eu vou pegar o serviço de banca. Aqui eu tenho o serviço de banca e nesse caso eu optei por colocar por minuto. Eu não sou obrigado a fazer dessa maneira, tá? O serviço de banca, ele é um serviço, não é um produto. Ele não é vendido, não é comprado, não é estocado, não é produzido, ele é apenas usado para compor. E eu estou dizendo que um minuto de banca custa para mim 40 centavos. Essa informação é totalmente aleatória, a gente colocou aqui uma informação que não é necessariamente verdadeira, mas está aqui para ajudar. Então, por que eu coloquei por minuto e não por exemplo, o serviço de banca nível 1, nível 2, o nível 1 pago tanto? Isso vai depender de cada empresa. Mas a sugestão que eu dou é que a gente use minuto. Porque se você coloca por minuto, lá na peça, vamos voltar lá na peça. Vou voltar aqui na engenharia. Eu vou dizer que essa peça consome 25 minutos de banca. Então, isso é interessante porque se eu tiver uma produção, eu sou capaz de pegar um pedido, vamos supor que se fez uma feira de joias e soltou vários pedidos.
O sistema tem a capacidade de pegar todos esses pedidos, agrupar e dizer, olha, para você produzir todos esses pedidos, você vai precisar de tantos gramas de ouro, tantos brilhantes de tal tipo e tal, e tantos minutos de banca. E aí, se esse valor estiver razoavelmente bem calibrado, eu sou capaz de dizer o seguinte, olha, para produzir isso aqui você vai precisar de tantas horas. E isso ajuda você saber se, olha, então eu tenho equipe suficiente ou eu preciso contratar equipe fora. Tá? E também eu tenho serviço de cravação. Normalmente cravação não é feita por minuto porque já existe toda uma padronização no mercado que cravações são feitas por pedra. Tá? Então aqui eu tenho aqui a composição, que para produção isso aqui é suficiente. Agora eu vou submeter a uma produção bem simples. Tá? Eu venho aqui no menu produção, ver se eu não esqueci nada que eu tinha que passar, eu acho que não. Se eu esqueci é tarde, depois a gente grava um outro vídeo. Nós vamos incluir uma ordem de produção. Eu posso incluir ou eu posso importar a partir de um pedido. Tanto faz. Normalmente, quando você vai produzir a pedido, você importa. E aí ele vai trazer aqui os pedidos que estão abertos. E quando você vai incluir, você inclui. Normalmente, quando se vai fazer isso para produção própria, produção para pronta entrega. Tá? Mesmo assim, eu sou obrigado a colocar aqui um cliente. Eu vou colocar um cliente qualquer aqui. Vamos colocar aqui cliente. Vamos colocar aqui BR Indústria. Tá? Então aqui eu tenho data de início, que é hoje. A data prevista ele joga 30 dias depois. Você pode padronizar, né, lá nos parâmetros. Observações gerais, você pode colocar o que você quiser. Vamos colocar aqui, isso aqui é uma produção em teste, para demonstração. Aqui é o metal primário da falha, que ele já vem automático porque eu coloquei lá nos parâmetros que eu queria automático. Se eu não colocar isso aqui automático, se eu estiver trabalhando com vários teores, eu tenho que indicar aqui qual que é o metal básico que nós vamos usar para calcular a falha. Então tá aqui, eu posso gravar, eu vou incluir e vou colocar aqui a minha pulseira. Tá? Por simplificação, eu vou produzir uma só. Não tenho aqui nenhuma observação. Aqui eu posso dizer qual é a empresa que está demandando. Eu não preciso preencher nada disso, a não ser que eu queira. Tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui uma observação para, sei lá, polimento especial, seja lá o que for isso daí. Cada empresa sabe o que pode colocar aqui. Muito bom, está feita aqui a minha ordem de produção e ela já aparece aqui. Aqui aparece como loureiro a pessoa que controla a produção. Então, uma coisa interessante é que o eu da produção é o controlador da produção. Eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui a tabela de usuários. Eu venho aqui para loureiro e o loureiro que está sem senha, porque nunca deixa sem senha, mas isso aqui é banco de demonstração, tudo. O usuário loureiro está associado com uma conta loureiro aqui. E isso é obrigatório. A pessoa que controla a produção tem que ter o estoque dela, porque o ouro vai passar por ela e ela vai ter que responder por isso, né? Então eu criei aqui os dois com o mesmo nome, mas são duas coisas distintas. Uma coisa é o usuário loureiro e outra coisa é a conta associada a ele, que é loureiro. Muito bem, vamos então começar a produzir. Para produzir, eu tenho que garantir que eu tenho ouro em estoque. Então vamos lá, eu já tinha feito algumas brincadeiras aqui. E eu já tenho aqui 100,87 gramas de ouro que sobrou. E aqui eu já tenho alguns resultados de outras produções em teste, mas que vão ser úteis para a gente. Então aqui, tudo bem, o loureiro tem 91,95 gramas de ouro com ele, é suficiente. Se ele não tivesse nada de ouro, eu teria que fazer um recebimento de metal. Aqui na tela de produção, eu posso fazer todas ou pelo menos quase todas as operações. Eu vou puxar isso aqui mais para cima para ficar melhor a visualização. E nós vamos começar a produzir. Observa que essa ordem está
totalmente, tem peso, não tem nada. A única coisa que eu tenho é a ordem de produção e eu posso vir aqui e imprimir essa ordem de produção. Deixa eu ver aqui, imprimir OS. Está aqui, aqui vem OS, tem o que é o pedido, que é uma produção em teste. Isso aqui é o que normalmente eu vou entregar para o camarada lá da produção, porque o controle da produção vai pegar essa folha, vai imprimir e vai anexar isso no saquinho plástico, no envelope que vai trafegar pela fábrica. Se você não gostar desse formato, a gente desenha, põe um formato diferente. Isso aqui é totalmente passível de ser desenhado sem problema nenhum. Nós vamos começar agora então, eu já tenho o ouro, vamos começar a trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou precisar para trabalhar é o seguinte, vamos ver quanto tem de ouro lá na fundição. Então vem aqui, pá. Tem nada, tenho meio grama de ouro, que provavelmente foi uma falha que sobrou lá de uma outra produção. Então esse cara não vai conseguir com meio grama de ouro produzir nada. Então nós vamos ter que mandar ouro para ele. Tá? Na produção, eu venho para cá, mais funções. E aqui eu tenho enviar metal. Não é enviar OS. Enviar OS é quando eu estou enviando o envelope. Eu estou enviando metal. Então eu vou enviar 80 gramas, eu acho que é suficiente. Tá? O processo é fundição. E aqui, eu não lembro como que é o nome que eu dei para o camarada, mas fundição. Mário. Beleza? Tá? Aqui eu estou mandando, envio teste, estou mandando aqui 80 gramas para ele poder trabalhar durante o dia ou trabalhar só para essa ordem. Uma coisa interessante é o seguinte, se eu colocar uma senha, o Mário colocar uma senha, cada vez que eu mandar ouro para ele, ele vai pedir uma senha. Tá? Isso é opcional, alguns clientes fazem isso. Mandei, beleza? A única coisa que aparece é que tá lá embaixo está marcado que metal enviado. Muito bom. Então agora, inclusive, se você quiser checar, a gente vem para cá, só para tirar qualquer dúvida. Tá aqui, olha, eu estava com 91, estou com 11 e o Mário está com 80,50, ele já pode trabalhar. Agora eu posso mandar aquela ordem lá para o Mário. Vamos lá. Enviar OS. Alguns botões eu coloquei aqui em cima para facilitar. Todos eles estão disponíveis aqui. Então esse aqui está em 2 lugares. Então eu estou enviando essa ordem. Eu já enviei o ouro para ele poder produzir. Agora eu vou enviar a OS. Mário, que é o cara que faz a função, está me confirmando. Beleza. Mandando aqui para o Mário. Vou confirmar. OS enviada para o Mário com sucesso. Então agora você pode olhar que aqui o local de fundo está aqui, local fundição Mário. Está com ele, eu sei a data, hora, minuto, segundo que eu enviei para ele. Agora ele vai fazer a fundição e ele vai me devolver essa OS. Eu vou aqui por esse menu mais perto e ela voltou com 8,1 gramas. Tá? O peso da peça é 7 gramas. Normalmente quando volta da produção, vem um pouco mais, vem um cabinho, vem alguma coisa que a gente vai precisar retirar. Então vai vir um pouco mais pesado, isso é normal. Como ela foi zerada, ele vai falar, confirma, ele fala, olha, o peso recebido é maior do que o enviado, está correto? Tá. Remunero profissional? Sim. Esse remunero profissional eu coloquei porque às vezes o camarada esquecia de se tinha que remunerar ou não, então todas as vezes eu confirmo. Depois a gente pode explicar um pouco melhor como é que funciona a remuneração. Então, tá bom. Eu mandei essa ordem com 0 gramas e ela voltou com 8,1. Se eu venho aqui embaixo, o histórico da movimentação, vai aparecer aqui, olha, função Mário, foi com peso 0, voltou com peso de 8,1. Tá? E aqui eu tenho quais as peças que eu estou produzindo, no caso é uma só. Então, o Mário fez a produção, fez a função, eu estou com agora a peça aqui comigo. Agora eu vou enviar isso aqui para o acabamento. Vou mandar isso para a banca. Vou colocar aqui banca de produção. E eu vou mandar isso aqui para o meu Orives, eu esqueci o nome dele, não tem problema, é o Carlos Orives. Tá?
e aqui eu estou mandando, a peça não tem pedra, não tem nada ainda, está em processo de fundição. Tá, e eu não estou fazendo aqui fundição em cera, senão já teria talvez uma pedra aqui. Eu vou enviar para o Mário, para o Carlos, desculpa. Da mesma forma, quando tem peso e se tiver uma senha, ele vai pedir para confirmar e o camarada vai digitar a senha dele. Tá? Porque aí ele vai assinar um recibo digital de que ele recebeu. Tudo bem? Aqui foi com 8,1. Agora vamos receber. Vai ser a produção mais rápida do mundo, que não estamos brincando aqui no computador. E de 8,1 ela voltou com 7,5 gramas. Tá? Nesse ponto, ele está me dizendo que ele vai remunerar o profissional em 25 minutos de banca. Tá? Já é automático isso aqui, porque eu associei isso aqui lá na composição do produto. Eu disse que estava vinculado o serviço de banca ao processo banca. Feito, confirma o recebimento, confirma que é para remunerar o profissional. Um abraço. Tá? Mandei não, já recebi agora. Então agora vamos ver aqui o histórico de movimentação. Ela foi com 8,1, voltou com 7,5. Como ela não excede a falha máxima, ele topou. Se exceder a falha máxima, ele vai mandar um recado de alerta aqui. Então agora está aqui comigo. Agora eu vou mandar isso aqui para a cravação. E você pode ter outros processos, mais ou menos processos, como eu já falei. Vou mandar para a cravação. Opa, olha o que apareceu aqui embaixo. Quando eu mando para a cravação, tudo que está marcado como produto, que no caso seria a matéria-prima, né, vai aparecer para ser baixado aqui. Porque eu tenho aqui na cravação, eu tenho aqui que eu vou usar um certo número de quilates, aqui não está aparecendo que são poucas casas decimais, desse brilhante de um ponto. E ele vai abater isso aqui do estoque. Então, IBR, indústria, vamos lá, seleciona, vai mandar para o cravador. É o João Cravador, mandei para ele, pá. Beleza, OS enviada com sucesso. Ele vai fazer a cravação. No momento de receber a cravação, ele vai colocar aqui o peso que foi recebido, cravação da falha, sim, ele pode fazer um furinho lá para colocar pedra, então é normal que dê alguma falha. Não vai acontecer em todos os casos, mas pode acontecer em alguns casos. Tá? Pode até ser que haja uma falha negativa, porque o cravador teve que pegar uma solda, alguma coisa para poder cravar, e ele colocou na peça. Então a peça pode vir com peso até maior do que nós enviamos. Não há problema nenhum. O sistema manda uma mensagem só para avisar se é isso mesmo, mas não há problema nenhum. Aqui nesse caso eu vou dizer que voltou com uma falhazinha. Então vou dizer que voltou com 7,45. Confirma recebimento da OS. Confirma para remunerar o profissional. Beleza. Voltou agora da cravação. Teve uma perdazinha. Eu não estou considerando aqui o peso da pedra. Em outro vídeo a gente ensina como controlar peso de pedra. Eu vou mandar agora para o polimento. Polimento. Cadê você? Polimento. Está aqui, polimento. E eu não lembro quem é o nome do polidor aqui. É o Pedro Polidor. Tá? Foi com 7,45. Não tem problema. Pá, mandei para ele. Novamente, vai fazer um polimento bem rápido. Vou receber agora SOS. E agora ela voltou com 7,4. Tá? Confirma recebimento, confirma que é remunerar profissional. E pronto, eu já tenho aqui todo o histórico de movimentação. Tá? Eu sei que ela está tudo documentado. Foi com 0, voltou com 8,1. Foi com 8,1, voltou com 7,5. Foi com 7,5, voltou com 7,45. 7,45, voltou com 7,4. Tá? E ainda diz aqui quantos minutos tomou de uma para outra. Tá? Se você conseguir fazer uma produção de 1 minuto e de 0 minutos, aí você bateu. Mas eu acredito que não vai ser muito fácil. Terminando isso aqui, agora nós vamos concluir essa peça.
tá? Essa peça agora vai para o estoque. Então eu venho para cá. Ah, eu posso usar aqui o botão direito ou mais funções, tá? Vou concluir. E aqui, por uma segurança, eu tenho que informar aqui o peso de novo, senão ele não habilita esse botão aqui. Até porque eu posso ter mais peças e eu vou ter que informar o peso de cada uma. E esse peso de cada uma tem que bater com esse peso total aqui. É uma segurança que o sistema tem. Tá? Se der alguma diferença de balança, você compensa em algum produto, mas tem que bater, não pode dar diferença. Então, quando eu colocar aqui 7,5 e dar Enter, ele não vai habilitar e não vai permitir terminar. Eu tenho que colocar 7,4. Tá? Se tivesse várias peças, a soma teria que ser igual. Vamos agora encerrar. Encerramos a OS, ela foi concluída com sucesso, ela já não aparece mais aqui. Ela vai aparecer como uma OS concluída. Tá? Muito bom. Vamos ver o que aconteceu agora. Agora nós vamos ver o que isso refletiu em estoques e em outras coisas. Então eu venho aqui no 0001 e eu tenho agora 2. Por que eu tenho 2? Porque eu fiz duas produções. Aqui, tá aqui, eu tinha feito uma fabricação, tá? E aqui, tinha aqui alguma coisa de polimento, mas enfim. Essa aqui foi uma observação que tinha na OS, então ele colocou isso aqui. Tá? Mas aqui foi encerrado, eu tenho aqui os dois processos de fabricação e aqui eu tenho o número, tá? Que foi a ordem número 1F e aqui, na 1A e a 2A. São as ordens de produção que eu tinha. Então ele entrou com o produto aqui no estoque. Agora vamos ver, o brilhante eu não tenho porque foi uma quantidade muito pequena, eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas eu quero mostrar o seguinte, eu vou puxar aqui a ficha, extrato de conta do Ourives, do Pedro Ourives. César Ourives, todas as contas. É o Carlos Ourives que eu coloquei. Vou colocar aqui. Ourives. Ele tem aqui uma documentação que não está aparecendo aqui, que depois eu mostro como fazer isso num relatório. Eu vou pedir desculpa, eu não vou regravar o vídeo todo por causa disso, mas eu tenho como tirar um relatório que vai aparecer os serviços que foram realizados uma vez que eu mandei remunerar o profissional. E com isso a gente terminou a produção. Eu posso analisar as falhas agora, essa é uma parte importante. Eu venho aqui nas falhas. A falha que costuma dar mais é da banca de olivesaria mesmo. Tá? Então, eu tenho aqui o Carlos Ourives. Olha aqui o que aconteceu. Eu enviei para ele uma ordem com um peso de 8,10 e voltou com 7,50. Tá? Então ele deu aqui 0,60, que é uma falha de 8%. A falha é calculada em cima do ouro que foi recebido e não em cima do ouro que foi enviado. Na verdade, o ouro que foi trabalhado, esse é o conceito. Aí eu chamo o Carlos e falo, Carlos, francamente você está com uma falha muito grande. Né? Aí o Carlos vai lá, limpa a bancada dele, aqui na produção, e ele me devolve. Tá? Opa, não é essa tela aqui, é receber metal. Então ele falou, olha, eu consegui recuperar lá mais 4 gramas de ouro. Carlos Ourives, observação, operação de falha. Tá? Não é peso trabalhado isso aqui. Vamos ver como é que ficou agora a falha do Carlos?
Tá bom, agora ele caiu a falha dele, ele me devolveu algum ouro e a falha dele caiu para 2,67%, que é uma falha muito aceitável. Depois de todos esses períodos de falha, em algum momento a gente faz o fechamento da falha. E aí a gente joga esse fechamento para histórico. A gente vai começar um novo período. É que você não faz isso normalmente a cada produção. Mas você pode fazer isso. Eu vou fazer aqui um fechamento. Fechamento feito com sucesso. E aqui embaixo ele vai me dizer qual é o número da última falha. Então eu posso pegar, por exemplo, a falha número 1, consulta, foi a falha anterior a esse processo que nós fizemos. Se eu colocar aqui a falha número 2, esse processo que nós fizemos hoje, que teve aqui a recuperação e aqui o fechamento. E quando a gente faz um fechamento, isso aqui vai para lucros e perdas. Então, eu tenho controle exato de quanto que eu consumi de ouro em cada pedaço, quanto que foi de estoque, quanto que eu remunerei cada funcionário. Tá bom? Vai ter diferenças da maneira como uma fábrica trabalha, como outra fábrica trabalha, é absolutamente normal. Mas tendo isso aqui como guia, os nossos consultores podem instruir você como fazer alguma alteração no seu processo. Ah, eu uso estamparia, eu não faço tudo, eu faço uma parte, eu faço um outro projeto, não tem problema. Tá bom? É isso aí.